instituições de graça, sem custo. O custo é do governo, que é obrigado a fazer isso, vamos assim dizer, deve fazer, né? E, portanto, aproximar a universidade, o hospital universitário, das instituições de deficiências e das secretarias de saúde, eu acho o projeto. Eu não fico mais dentro do carpete. Eu trabalho dentro do carpete é dentro do HC. Trabalho segundo o dia inteiro, terça o dia inteiro, quarta de manhã. Fora disso, eu saio do carpete e vou para as instituições. Pego meu carrinho agora, por exemplo, vou para Batatais, toda quinta-feira fico lá o dia inteiro. Vejo 10 crianças, 15 crianças num dia. Saio de lá arrasado, mas vejo. E faço isso porque o país fez muito por mim. Eu não tenho custo da minha parte. O que a Paz de Balneário quis fazer é que meu técnico de citogenética morreu aos 47 anos. Ele trabalhava comigo 28 anos, fazia tudo. E eu agora estou formando uma outra pessoa que não é da universidade. A universidade diz que está em crise, não contrata ninguém. Eu peguei a pessoa e tiro do meu bolso e pago. Mas como o pessoal aqui resolveu me pagar, eles pagam para ela, para a Aline, que recebe, portanto, e eu deixei de botar o meu dinheiro todo mês para tocar a universidade. A diretora da universidade, que é muito minha amiga, quando eu falei do meu técnico, ela disse: te vira, seja criativo. Não estou sendo criativo, eu venho aqui, me esfalfo de trabalhar e pago a minha técnica lá, tá certo? Eu ganho, se eu contar para vocês quanto é que eu pago de imposto de renda por ano, eu sou professor titular, tenho 8 quinquênios. E atendo privado dentro do HC, atendo convênio dentro do HC. Eu não preciso mais de dinheiro. A vida já me deu muito mais do que eu pensava. Não é cabotinagem isso aqui. Não sou deputado aí que ganha 200 mil e ainda quer milhões desviar, né? Sérgio Cabral desviou 450 milhões no Rio de Janeiro. E quanto é que ele ganhava? Mas esses caras vocês conhecem. O Zeferino Vaz ninguém conhece. O Zeferino Vaz foi o maior educador brasileiro. Ele formou só a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Unicamp e a UNB, junto com o Darcy Ribeiro. Então, a gente está cheio de exemplos péssimos que a comunidade conhece, e indivíduos como o Zeferino ninguém conhece. Não dá o devido valor. Só lá em Ribeirão, quantos médicos já se formaram por causa dele. Então, vamos assim dizer, nós devemos fazer o nosso trabalho. Eu acho assim inadmissível as instituições de deficientes não ter o diagnóstico de cada paciente. Acho uma coisa assim, um absurdo. Nós teríamos que fazer alguma estratégia. Já pensei em algumas. O Júlio me falou que tem 800 novos deficientes por ano aqui no estado de Santa Catarina. Nós podíamos examinar os 800 num ano. Com certeza absoluta. Se eu trabalhasse 2 semanas por mês, eu faria os 800. E eu ia pegar 35% deles são doenças genéticas. 15% são doenças que podem repetir. Mas o Ministério não entende isso.
consegue entender que o Brasil está se enchendo de deficientes. Por quê? Porque as mulheres estão tendo filho depois dos 30 anos. Que os homens querem ter filho em todos os casamentos. Porque a gente come essa nossa agricultura, ela é baseada em agrotóxico. E o agrotóxico, ele liquida nós pelo câncer. Ele liquida a criança intraútero. Os órgãos fosforados, eles alteram a migração neuronal. O neurônio surge no teto do ventrículo. Isso tem que subir ativamente para fazer as 7 camadas da córnea, da córtex. Pois exatamente aí o órgão fosforado atua e impede a formação correta da córtex. Por que aumenta tanto o autista? Agora, tem muito diagnóstico de autismo errado aí. Tudo agora virou autismo. Certo? Quando muitos deles são síndromes genéticas que não sem diagnóstico correto. E, portanto, nós não diagnosticamos as doenças genéticas. Então, muitos fatores estão atuando para aumentar a deficiência. E baixou a mortalidade infantil. Na minha região, quando eu cheguei lá, era 45 por mil, agora é 8 por mil. Ora, 8 por mil. É a nível dos Estados Unidos. Só que a prevenção é uma precariedade total. Nosso pré-natal lá, sabe quanto é responsável o pré-natal nosso pela deficiência? 16, mais 16,5%, 32,5%. É o pré-natal e o parto ruim. Dentro do estado de São Paulo, que produz os deficientes. O senhor achou 62 casos desses também na Praia de Balneário. Se a gente parar para pensar, são questões de parto e... Se nós contarmos aqui as histórias dessas famílias, desses 62 casos de anóxia, ora bolas, aqui em Balneário, nós encontramos muito pouco prematuro. Eu acho que 4. Porque o berçário não é como o de Ribeirão Preto. O nosso berçário é uma maravilha. Então, ele salva. Outro dia eu estava atendendo uma criança, síndrome de Coffin-Siris. Ela nasceu com 485 gramas e foi salva. Ora, o aborto é 500 para baixo. Ela foi um aborto. E foi salva. Devia salvar, não devia? Eu não estou nessa questão. Mas eu acho que a neonatologia, primeiro, ela tomou um lugar na pediatria muito grande. A pediatria social, lá do trabalho nas comunidades, deveria ser o prioritário. A neonatologia tomou muito, avançou na pediatria. E ela deve ser prevenção de deficiências e não produção de deficientes. Eles ressuscitam no HC todas as crianças. A gente pega depois lá na necrópsia os que conseguiram morrer. Doutor Pina, só uma coisa assim, nós temos 10 minutos, o Júlio está me falando aqui, e aí tinha alguns casos que eu acho que para as rapazes que estão aqui, que essa questão das crianças com X frágil e TEA, eu coloquei alguns casos aqui. Tá bom. Mas, e sobretudo, né? Pode mostrar. Não é fácil dar diagnóstico em genética. A gente erra. Eu achava que uma família lá, que eles me mostraram, era X frágil. Eu levei o material para Ribeirão, não é X frágil. Vou ter que rever o diagnóstico. Então, vamos assim dizer. A outra era X frágil. Cheio de X frágil nessa família. E pode passar. Esse daqui
6 casos de síndrome de Down. Essa família aqui lá dentro, por exemplo, tem 6 casos de Down e nunca fizeram cariótipo. É uma coisa assim, uma coisa muito absurda. Desculpa. São translocações que estão aí nas pessoas, elas não sabem que tem o defeito lá, o 1,21 dela, nós temos 2,21, né? Se nós dermos o azar de 1,21 ligar num outro cromossomo, a gente fica com 45. Não acontece nada conosco, só que nos nossos filhos há alto risco para Down. Então deve ser essa família aqui. 6 Down, até hoje sem diagnóstico. Você acha, Júlio? Não pode. Nós estamos em 2017. Sabe quando foi inventado o cariótipo? Inventado em 1966, depois 69, descreveu. Né? Então, desculpa, 56, 59. Né? Descreveu a primeira doença. Então, não é possível o cariótipo não estar disponibilizado nas instituições. Agora, não pode ser assim a instituição comprar o exame na rede privada. Na rede privada ele vai custar, quanto está custando um cariótipo? 400, 450? Se vocês forem pagar 450 por cada cariótipo, vocês estão perdidos. Se vocês forem pagar cada CGH 10 mil, não, 5 mil, a pai fecha. Então nós temos que fazer alguma coisa para facilitar, para que o exame seja barato. Então, a PAI, por exemplo, lá de Altinópolis, ela me deu 50 mil. E eu fiz todos os exames com 50 mil. A PAI de Meira, a mesma coisa. Ela me deu 50 mil e eu fiz todos os exames. Aqui eles estão me dando 5 mil cada vez que eu venho aqui. E a gente vai fazer o máximo de exame que a gente puder. É isso, uma troca. E a universidade faz o papel dela. O doutor Pina, esses casos de Klinefelter que o senhor encontrou, era interessante até porque eles tinham laudos anteriores, todos esses que a gente está falando eram laudos anteriores que não eram esses que o senhor acabou achando. O Klinefelter era esquizofrenia, por exemplo, né, que ele estava internado no hospital. Nós acabamos de descobrir vários Klinefelter e Turner lá. Ora, sem suplementação hormonal, sem diagnóstico. Era clinicamente típico. Certo? Eles têm hipogonadismo e precisam de complementação hormonal. Então, vamos dizer, são essas coisas que a gente vai descobrindo. E esse negócio não é aquela aulinha de genética que tem lá no primeiro ano das faculdades, que não mudam as suas atitudes, botam biólogos, que não trabalham com paciente para dar as aulas de genética, e não botam pessoas que trabalham o dia inteiro com isso, e conhecem. Aí fica aquele negócio, síndrome de Klinefelter, isso não existe. Está cheio. 10% dos homens inférteis têm Klinefelter. Tem um trabalho muito grande sobre infertilidade masculina. Essa síndrome de Sekel, é uma família lá, ela teve sorte, ela teve 3 filhos, só no terceiro que foi dar, porque isso é recessivo. Ela podia ter tido as 3 com Sekel. O Júlio me mandou outro dia, por e-mail, já tinha diagnóstico. E 2 meninos que são de uma cidade que não é do Paraná, e eles, primeiro filho, nasceu uma criança flap infant, muito hipotônica, e que intraútero vira uma hidrocefalia. Aí ela engravidou de novo, já intraútero vira de novo hidrocefalia no outro bebê. Agora foi dado o diagnóstico que eles mostraram em São Paulo para um neurologista americano. Ele levou o material, é uma distrofia muscular congênita
com lisencefalia e hidrocefalia. Uma doença recessiva, são 6 tipos de distrofia musculares congênitas, todas recessivas. E a síndrome mais conhecida chama Walker-Warburg, né? Os nomes das síndromes, mas é essa síndrome, e se ela brincar de engravidar de novo, ela pode ter o terceiro. Ela podia ter ficado com um só, né? O primeiro seria evitável? Infelizmente, acho que não. Mas na França, uma criança com hidrocefalia é interrompida a gravidez. Em qualquer fase da gravidez. Se a família quiser, é claro. O Brasil, ele insiste nessa atitude de que não vai mudar a lei, proíbe a interrupção das doenças genéticas graves e impõe que as famílias se encham de deficientes. É um absurdo. Já falei isso aí para alguns senadores e deputados, mas não, bancadas lá, né? Tem a bancada da bala, tem a bancada... Elas não vão deixar passar essa lei, tá certo? Porque fere... Doutor Pina, o Júlio está dizendo que o tempo do senhor deu. Tá ótimo. Então, é isso. Ô, doutor, só uma coisinha assim, ó. Ô, doutor, só para... Eu gostaria, estou à disposição, gostaria de avaliar as 11 APAES aqui. Ô, doutor, só mais uma coisinha. Do litoral norte. O Júlio está dando mais 5. Esse caso, doutor... Então, eu queria agora que o Rui expusesse assim essa ideia que ele teve aí de dar esse curso. Eu acho que seria assim, todos, são 18 regiões, organizem um curso para os médicos de causas de deficiência. Eu garanto que eu e o Rui vamos vir dar o curso. Viu? E com todo esse material que a gente tem, concreto, né? E ensinar, como é que se examina uma criança deficiente. E eu sou do tempo que lá no HC, no nosso berçário, só pegava o peso do recém-nascido. Não media o perímetro cefálico. Agora, com a Zika, todo mundo é especialista em perímetro cefálico, em microcefalia. Nós já somos especialistas em microcefalia desde sempre. Temos inúmeras famílias com microcefalia genética gravíssima e com infecção congênita dentro das APAES e microcefalia. O que você acha, então, Rui, dessa ideia de nós nos juntarmos e darmos esse curso aqui? Não conheço o Estado que tenha um trabalho de prevenção igual de vocês. Então, vocês merecem que a gente venha aqui e estruture esse curso e vá conhecer todo o Estado. Eu estava dizendo para uma moça ali que eu não entendo por que o Estado de Santa Catarina, o litoral é largo, grande, e ele vai afunilando, quase desaparece lá no oeste. Não, Pina, Pina, a resposta disso aí é porque o Paraná pegou um pedaço das nossas terras, mas aí é uma discussão com o Rui. Ninguém quer morar no interior. Isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, Pina. Eu queria que tu falasse um pouquinho ainda para nós, e é muito importante, tá, Pina? Eu acho que é muito importante que tu falasse não só do caso que tu viu em Balneário Camboriú, mas da síndrome fecólica, da síndrome alcoólica fetal. Por exemplo, lá em Limeira, Júlio, lá em Limeira, dos 410 eram síndrome alcoólica fetal. Eu não encontrei uma até hoje para remédio aqui na... Então, se a gente pegar, existe um instrumento, chama TACE. Eu já mostrei o TACE para o pessoal da Secretaria de Saúde e como aplica. Então,
todos os municípios aqui deveriam pegar a sua enfermeira de saúde pública, que está lá no pré-natal, ensinar ela a fazer esse teste e que ele detecta quem está bebendo, independente da vontade da pessoa. Ela não está percebendo que ele é um instrumento trazido do exterior, adaptado no Brasil, pelo um professor de psiquiatria e um de medicina social lá da nossa faculdade. Então, nós temos ações práticas. E se você interromper o uso do álcool no primeiro trimestre, é capaz da criança nascer sadia. Então, está aqui uma tarefa prática. Pega o TACE, bota nas 18 regiões do estado com a enfermeira de saúde pública, aplicando no pré-natal, detecta e pega um psiquiatra e faz ele intervir para ver se a pessoa se convence a parar de beber. Se ela parar, a vida dela será muito melhor, porque eu conheço pessoas que destruíram a sua vida. Por exemplo, um caso lá de Batatas. Ela tinha sido estuprada pelo pai, tinha uma revolta brutal e usava tudo quanto era droga. Agora, além dela ter o problema psicológico dela não resolvido, ela tem 2 filhos com síndrome alcoólica fetal. Certo? Então, a vida dela, em vez de melhorar fazendo terapia e ficando bem, ela não fez terapia e ainda arranjou 2 filhos microcefálicos e muito lesados pelo álcool. Então, a síndrome alcoólica fetal, para mim, é o maior problema de saúde pública da nossa área para o futuro, porque a nossa população cada vez bebe mais, né? Cada vez a gente está, assim, sendo invadido pela propaganda e pelo uso de álcool. E as mulheres, elas se juntaram com o álcool. Não vão me matar aqui. Gostam de ir para o bar como o homem vai, chegar em casa, vai para eu conto lá para as minhas alunas, vocês vão para as festas, chegam na festa às 10 da manhã, tomam 15 latinhas de cerveja de 10 da manhã até meia-noite. Só 15? Não, estão grávidas e não estão sabendo. Dão um porre no filho de vocês. E depois quer que o bebê nasça sadio. Então, gravidez é planejada e quem vai ter filho não pode beber. É 0 de álcool. Pina, mas então a última pergunta, tá? E que eu acho que ela é muito importante, e que bom que a Carla ficou aqui com a gente. Todas as nossas equipes das APAES de Santa Catarina, realmente elas têm feito um trabalho belíssimo sobre a prevenção. É folder, são passeatas, são pedágios, são outdoors, enfim, a criatividade das nossas APAES é espetacular. Mas nós temos dentro do programa de prevenção, viu, doutora Carla, uma situação que os nossos profissionais têm dificuldades, que é atingir a classe médica. Eu conversei com o secretário de Saúde, o doutor Vicente Caro Preso, disse, olha, nós temos um programa de prevenção, eu quero dar ele para o Estado prontinho, eu não quero nada do Estado, mas eu gostaria que o Estado nos auxiliasse nessa campanha junto aos médicos. A pergunta que eu lhe faço, doutor Pina, a gente sabe as mais variadas formas que têm acontecido as deficiências intelectuais, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o parto. Eu não sou obstetra, nem tenho a mínima, vamos dizer, experiência. No Brasil, a gente nota aí nas nossas famílias que a condução do parto aqui em Balneário tem sido muito problemática. E eu acho, a minha opinião é que nós
na Secretaria de Saúde. Precisamos agora fazer com que o secretário mande levantar as histórias dessas pessoas para ver o que aconteceu com cada uma dessas famílias. Não no sentido de, vamos dizer, que passou, passou. Daqui para frente, a gente tem que ter uma conduta melhor. Eu não entendo por que numa pessoa que está bem se faz cesárea e numa pessoa que está com um parto problemático se tenta parto normal. Então, vamos assim dizer. Outro dia lá em Ribeirão, o paciente tinha sido mandado do interior lá para o UE. Ela ficou com bolsa rota 48 horas dentro do HC sem fazer o parto por via alta. Então, e depois o filho é deficiente. Cabeça derradeira aqui na criança grande, que evidentemente 44,5 kg, tem uma lá daqui que era 5,2 kg, teve parto normal. Prendeu a cabeça no canal do parto. Por que não fez cesárea? Então, são coisas assim que vão um a um produzindo. Diagnóstico de toxoplasmose durante o pré-natal. A infecção congênita mais comum na nossa região é toxoplasmose. Aqui, tive muito poucos casos de infecção também. E foram mais divididos, assim, citomegalovírus, toxoplasmose. Não vi nenhum Zika aqui. Lá, em Ribeirão, nós estamos cheios de Zika. Na nossa reunião de ultrassom, a equipe de medicina fetal, estava assim, 3 casos em cada reunião, era Zika. Eu, quando fui para Recife, eu fui pela sociedade avaliar em Recife as crianças com Zika. Eu não acreditava nessa doença. Aí eu comecei a ver. Eu achava que era álcool. Cheguei lá e disse para... Ela ganhou até um prêmio internacional agora, ela é da Fiocruz, lá do Recife. Como é que é o nome dela? Uma pessoa maravilhosa. E eu dei uma aula para eles de álcool. Isso aqui é álcool. Fomos lá examinar as crianças. Eu já mostrei aqui, acho, ano passado, esse material lá de Recife. Acabou sendo publicado agora no American Journal of Medical Genetics, um trabalho da nossa sociedade sobre essas crianças, no qual eu participo. Então, vamos dizer, controle do Aedes aegypti faz parte do controle dos deficientes. A lesão da Zika é uma das microcefalias mais graves que eu já vi. O cérebro fica praticamente destruído. E o olho, fundo de olho, a criança nasce cega, com crise convulsiva de difícil controle, uma microcefalia, então uma paralisia cerebral espástica, pode ter artrogripose de tanta espasticidade, não mexe as juntas. É isso, Júlio. Então o Rui agora vai falar um pouquinho. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos do Movimento Apaiano. É um prazer rever tanta gente envolvida nesse movimento e levando a sua contribuição em cada uma das suas APAES, né? Eu gostaria de dizer que é muito interessante essa reunião que o Júlio e a Assembleia, cadê a nossa Genesse, né? Organiza no Estado, é muito importante e eu gosto de participar daqui, já vim algumas vezes, né? E também de rever o meu colega Dr. Pina, que está desenvolvendo um trabalho aqui muito interessante, muito bom. Eu gostaria de dizer para vocês também, talvez seja uma ideia, eu escrevi um projeto para um vereador em Curitiba, e todas as crianças que nascem em Curitiba, região metropolitana,
com sinais indicativos da síndrome de Down tem direito a colher uma amostra sanguínea antes da alta. Então, se houve uma hipótese diagnóstica na maternidade, é colhido o sangue para fazer o cariótipo lá na nossa universidade e, conhecendo a constituição cromossômica dessa criança, é importante para que a gente possa orientar do ponto de vista de aconselhamento genético esses casais e encaminhar ao ambulatório síndrome de Down, né? Então, isso vem sendo feito e agora um deputado estadual comprou a ideia e quer expandir para o estado inteiro. E eu fico contente de que isso possa existir, porque na segunda-feira eu atendi uma criança com 10 meses que veio para o nosso ambulatório e que não sabiam o que era, e era uma criança que clinicamente tem a síndrome de Down. Foi colhido o sangue, vai ficar pronto daqui uns dias, né? Então eu acho assim que é muito desgastante para um casal receber a alta de que o neném é normal e agora com 10 meses receber essa notícia. Isso deve ser muito ruim. Não que o pai e a mãe não possam criar uma criança com síndrome de Down, claro que vão querer, mas eles tinham o direito de saber na hora em que essa criança nasceu. Isso que o professor Pina disse, que nós conversamos aqui, de capacitar os médicos, pediatras, neonatologistas, psiquiatras, eu acho que até tinha que entrar psicólogo para saber como dar a notícia, né? É muito importante. E isso vai mudar, vai fazer com que esse estado seja diferente. E eu acrescentaria, se for 3 dias de atividade, um dia ou meio dia que nós pudéssemos trabalhar com os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que frequentam as casas, são as pessoas que sabem que ali tem a Mariana que faz uso do álcool e que ele pode ajudar. E um dos problemas também que eu vejo e que a Léa Regina Gonçalves muito bem falou aqui, porque agora a gente faz o teste do pezinho de Santa Catarina lá em Curitiba também, por enquanto, né? É que as pessoas não buscam o resultado. Então é feita toda uma estrutura para colher o material, para mandar, como ela muito bem explicou, e depois as mães ou os pais não vão buscar os resultados. Nós temos 5 assistentes sociais que ficam fazendo o que é chamado de busca ativa para poder entregar esse resultado. Então, veja lá, eu fiquei impressionado com o número dos casos que ela mencionou aqui. Um caso desse de fenilcetonúria, que não receba o tratamento inicial, vai marcar indelevelmente e vai ter uma deficiência intelectual irreversível, né? Então eu queria parabenizar ao Júlio, a todos que organizam o evento, né, ao Dr. Pina, pelo trabalho que vem trazendo para cá e chamando a atenção da existência disso e em prol do projeto Prevenir, que a Lucila, né, idealizou há 5 anos atrás e que vem cada vez mais crescendo, né, só enfatizando pela prevenção, né? Então, o John Opitz já dizia que é importante trabalhar na prevenção, né, não só para os profissionais, mas principalmente para a comunidade leiga. Então é isso que eu acho que o Dr. Pina está trazendo aqui para vocês também. Muito obrigado e parabéns, Júlio, pelo seu trabalho aqui. Obrigado, Rui. Rui realmente é um grande parceiro e é um entusiasta, né? Eu acho que, como disse o Pina, nós somos os geneticistas que gostamos de trabalhar e de buscar soluções para as pessoas com deficiência intelectual. Doutora Carla. Muito obrigada, Sr. Júlio. 2 considerações, uma em relação à sugestão do professor Pina. Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde o sistema de telesaúde,
e telemedicina. Ele está presente nos 295 municípios, com condições de acessar os médicos da atenção básica. Então, é um caminho através do qual nós podemos fazer a capacitação desses profissionais. Seria bem interessante essa parceria. Enquanto o seu Júlio falava, eu conversava com o secretário e perguntava, posso dar ok? Ele falou, com certeza. Tá? Parabéns. E em relação ao Dr. Rui, a questão do cariótipo em Santa Catarina, ela hoje é um projeto, não é mais um projeto de lei, é uma lei 17080, de 12 de janeiro de 2017, que assegura a realização do cariótipo ainda nas maternidades, inclusive com acesso à segunda linha, se for necessário. Segunda linha de exames genéticos, se houver necessidade. Isso não está regulamentado ainda. Tem a lei, já está, mas está... Oi? Toda lei ela precisa ter regulamentação. Então, a Secretaria agora, a parte executiva, está fazendo esse trabalho. Já foram feitas reuniões entre superintendência hospitalar, atenção básica, porque tem que colocar isso nos hospitais. Tem que dar... E está sendo visto com celeridade. Foi uma das falas que eu fiz, que o secretário ele pediu para o LACEN ver a melhor forma de viabilizar esses exames. Doutora Carla, só para lembrar, doutor Rui, essa lei foi o senhor que encaminhou para nós aqui. Foi por sua indicação e foi entregue ao deputado que atende a questão da síndrome de Down. Tem que casar, né? Senão vai ter muito exame desnecessário. Pagando o Estado para exames desnecessários. Gente, doutora Carla, obrigado. Doutor Pina, obrigado. Eu peço que a Sandra, só um pouquinho, a Sandra e a Lucila venham aqui ao palco. Eu acho que a gente agora vamos estruturar, sim, essa capacitação para os médicos, né, que é importante. Por favor, Lucila. Sandra, pega lá para o doutor Pina. Olha, Sandra não queria dar para ti, Pina. Tá? Esse é um mimozinho da federação. Obrigado a vocês, tá? Obrigado. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que foi um dia muito produtivo. Que todas vocês e todos vocês tenham um ótimo retorno. Que Deus acompanhe em segurança a cada um o seu retorno, a sua casa. E tenho certeza que o nosso Estado vai ficar cada vez melhor graças ao trabalho de cada uma de vocês. Muito obrigado. Que Deus guarde sempre a todos vocês e seus familiares. Assim, damos por encerrado o 4º Seminário de Prevenção às Deficiências da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina. Obrigada a todos.